Boa tarde a todos e a todas. Primeiramente, obrigado por disponibilizar um pouco do seu tempo, né, para ouvir e para participar desse ciclo de palestras, né, que se iniciou com a Roberta. Eu me chamo Ivaniel Foro Maia, sou meteorologista, trabalho no Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural. É uma instituição que tem um foco voltado principalmente para a área agronômica. No entanto, a meteorologia ela trabalha, né, dentro de uma transversalidade com diversos parceiros e instituições, né, dentre as Defesa Civil. E agora um pouco mais próximo, né, a convite da doutora Roberta, a participação dentro desse programa, de uma forma iniciar a inserção de alguns conceitos da área da meteorologia e da climatologia. Então, é muito bom poder contribuir de uma certa forma com a formação de vocês e com o programa de desastre no Espírito Santo. Bom, eu tenho formação em meteorologia, né, formei na UFPA, na Universidade Federal do Pará, vim para o Espírito Santo em no final de 2011, e aqui nós desenvolvemos trabalhos na área de pesquisa, voltados aí para a área agronômica, e ainda não temos nada muito sólido. Já fizemos algumas formações dentro da área da parte de clima e saúde. Existe uma perspectiva muito grande de que se cresça o grupo que trabalha com essa área aqui no Espírito Santo. Assim, falar de meteorologia em qualquer que seja a abordagem, ela requer muito tempo. É um tema que sempre gera muitas polêmicas, muitas dúvidas. Existe dúvida pela parte dos pesquisadores, da ciência, em relação a diversos fenômenos, diversos fatores. E para vocês não vai ser diferente, né? As dúvidas devem surgir e vocês estejam à vontade para perguntar, né? E no final da apresentação, a gente não tem muito tempo, né? Já descontando aí o tempo do atraso, né? Que nós tivemos de ordem técnica, mas nós vamos começar. Eu espero que eu consiga inserir, né, os conceitos da maneira em que vocês entendam, e qualquer coisa a gente está no final aí aberto aos questionamentos e sugestões. Bom, o papel da meteorologia na interação entre tempo, clima e saúde humana, né, foi um título escolhido para tratar nessa telepalestra. E nós vamos começar com falar de alguns conceitos, principalmente conceitos básicos da meteorologia, da climatologia, algumas diferenças entre tempo e clima, a questão de algumas variáveis meteorológicas, alguns sistemas meteorológicos atuantes no Brasil. Aqui no Espírito Santo nós somos acometidos por sistemas meteorológicos que causam desastres naturais e, por consequência disso, a saúde humana ela é afetada, né, diretamente. O que a gente tem aqui marcado em vermelho é apenas um título de sugestão, né? E acredito que seja abordado em uma próxima teleaula, a questão do clima, né? E as suas correlações com a epidemiologia. Nós vamos falar de uma maneira muito superficial, muito rápida sobre isso, apenas para dar um panorama geral dessas relações. E falar um pouco, né, sobre mudanças ou variabilidades climáticas globais. Bom, alguns conceitos básicos de meteorologia e climatologia. Né? Meteorologia é uma ciência interdisciplinar, né? Tanto que nós estamos aqui falando de meteorologia e as suas relações com a saúde humana. Então, a meteorologia, quando ela se une com a parte da hidrologia, ela se torna a hidrometeorologia, e quando ela se une com os aspectos biológicos ou com a biologia, ela cria-se, né, uma linha de trabalho chamada biometeorologia, que ela pode ser direcionada para a saúde animal e para a saúde humana. No nosso caso aqui, a gente vai começar, né, alguns trabalhos, né, focados aí para a interação entre clima, ou meteorologia, e a saúde humana. E existe uma coisa muito articular, assim, e é uma coisa que a gente precisa desmistificar na cabeça de muitos, é a questão da diferença entre tempo e clima.
Muitas pessoas perguntam, como é que vai estar, como é que está o clima aí na tua cidade? E quando na verdade ela está perguntando a respeito do tempo atmosférico ou o tempo meteorológico. E então esse é um conceito que quando nós falamos de clima, nós estamos nos referindo a um conjunto de dados, né, de variáveis meteorológicas, temperatura, pressão, umidade relativa do ar, e essas condições atmosféricas de determinado local, quando elas são coletadas, analisadas e estudadas por um período longo, né, vamos colocar em décadas, 20, 30 anos, nós temos uma análise climatológica ou uma análise de clima daquela região, daquele município ou daquele estado. E quando nós falamos ou ouvimos falar de tempo meteorológico, nós estamos referindo às condições atuais ou momentâneas da atmosfera. É como se você abrisse a janela, olhasse para o seu horizonte e fizesse uma descrição de todos os fenômenos e sistemas que estão atuando ali. Se tem muita nuvem, se não tem, se está chovendo, se está sol, se está muito quente, se está muito claro. Então essas condições, se está parcialmente nublado, se está caindo granizo, se está caindo neve, quando você faz uma análise ou escuta uma análise referente às questões do tempo, naquele momento está se fazendo um diagnóstico da atmosfera. O clima, ele faz, né, o clima ou a climatologia faz um diagnóstico com base nos dados meteorológicos, porém, ele pega uma série muito extensa, uma série de 20, 30 anos, pelo menos. Então, tempo, né, a gente tem no próximo slide uma pequena ilustração, mas aqui a própria Organização Meteorológica Mundial ela determina que para estudos de clima ou para determinação climática, se determinada região tem um clima seco ou se tem um clima úmido, se tem um clima temperado, ela determina que seja pelo menos 30 anos de dados que você tenha sequenciais para se fazer esse estudo, né? Então, o clima, né, quando se fala clima ou climatologia, né, da região, ela é uma representação do comportamento médio baseado nos dados diários que a meteorologia e a climatologia coletaram, né, diariamente naquele ponto. Então, aqui nós temos uma ilustração, como eu falei para vocês, quando se fala de tempo, quando você ouve falar da previsão do tempo, está se falando dentro de uma escala temporal de no máximo 1 ou 2 semanas. Passou disso já não é previsão do tempo. Então, quando nós elaboramos os produtos junto com as outras variáveis, né, os produtos de previsão do tempo, temperatura, umidade, quando nós elaboramos esse conjunto de elementos, nós elaboramos a previsão do tempo. Para quanto tempo? Para 5, para 7 dias. Né? O Incapé trabalha dentro de um horizonte de 5 dias, dentro do horizonte de uma semana. Então, a cada dia, os meteorologistas se reúnem. Né? O Incapé possui, no quadro institucional, 5 meteorologistas e todos eles trabalham, né, para se construir a previsão do tempo para o Estado, para o Espírito Santo. E existe também, né, o mapa climático do estado. As regiões mais frias, regiões mais quentes, as regiões que chove mais, as regiões que chove menos. Isso é climatologia. Né? Então, essas condições, nós só podemos saber delas porque desde 1970, ou até antes, em alguns locais, nós temos estações meteorológicas e estações climáticas fazendo medições diariamente. Né? A estação mais antiga no Espírito Santo é a estação meteorológica de Vitória, é uma estação manual, que está instalada desde 1924. Existe uma outra estação meteorológica instalada em São Mateus, que ela data também aproximadamente de 1925, 26. Então, são estações mais antigas. Então, de lá para cá, nós temos uma série histórica bem extensa que nos dá possibilidade de determinar o clima. Se Vitória chove muito, se chove pouco, se lá no litoral norte chove muito, se é muito quente, qual época do ano é mais quente ou é mais fria. Então, esse conceito nós trouxemos para vocês muito mais para desmistificar algumas algumas dúvidas, né, que poderiam existir com relação a esse conceito.
Em relação a algumas variáveis meteorológicas que a gente trabalha, e a meteorologia vai procurar uma maneira de convergir essas variáveis para necessidade e aplicações dentro da área da saúde. As variáveis meteorológicas elas podem ser usadas para diversos fins, por diversos parceiros e diversas necessidades. Então, a temperatura ela pode servir para um trabalho de pesquisa, modelagem, dentro da área da saúde, ou até mesmo dentro da área agronômica. Então, o nosso foco, como é a saúde, algumas dessas variáveis elas causam impacto direto, né, à saúde humana. E para a gente entender um pouco mais, né, para quem é da área biológica, a temperatura ela é uma grandeza física que expressa a energia, né, o grau de agitação das moléculas. Das moléculas de quem? Das moléculas do ar. Nós falamos de temperatura do ar. A temperatura do ar, para nós, ela é medida à sombra, né, uma referência que a Organização Meteorológica Mundial determinou que em qualquer lugar do mundo a temperatura seja lida à sombra, para que você não tenha diferenças de leitura. Então, instalar uma estação meteorológica requer determinados padrões que foram estabelecidos anos atrás aí, pela Organização Meteorológica Mundial. Então, a temperatura ela pode ser medida em algumas escalas, né, Celsius, Fahrenheit, Kelvin. Nós utilizamos por convenção a escala em Celsius. A outra variável é a pressão atmosférica. Né? A gente ouve muito essa questão da pressão atmosférica e muitos de nós não sabemos o que é. Até antes de eu entrar no curso de meteorologia, eu não tinha uma ideia do que era pressão atmosférica. A pressão atmosférica ela é a força exercida pelo peso da coluna de ar, né, em um determinado ponto. Pode ser a sua cabeça, pode ser em 1 metro quadrado. Então, quando nós falamos a pressão atmosférica é 1000 milibares. É uma unidade, o milibar, né, é um submúltiplo dessa unidade que é o bar. A pressão atmosférica ela pode ser determinada em Pascal, em bar ou em milímetros de mercúrio. Então, quando falamos de pressão atmosférica, você pode imaginar que é o peso que toda a coluna de ar está fazendo sobre a sua cabeça. Então, existe a pressão atmosférica reduzida para o nível do mar, que é uma referência. Então, em qualquer parte do mundo você consegue reduzir a pressão atmosférica para ter um referencial de qual valor ela tem no nível do mar. O Espírito Santo tem uma geografia muito acidentada, e é muito heterogênea. Algumas áreas, algumas poucas áreas têm uma certa homogeneidade, mas nós temos uma zona costeira muito próxima à região de montanha, né, da praia até a região serrana aqui do Domingos Martins, né, quem conhece o Espírito Santo, nós temos aí pouco mais de 40 quilômetros em linha reta. Então isso favorece, né, a ocorrência de alguns eventos de ordem meteorológica extremos. Essa proximidade, essa cadeia de montanha que vem desde o Caparó e chegando aqui próximo à região de montanha, a região da Grande Vitória, essa região de montanha ela favorece, né, determinadas chuvas, né, de ordem ou orográfica ou a questão de enxurradas em algumas cidades que têm um problema sério com relação a chuva muito intensa, né, por estar em áreas de montanha. A umidade relativa do ar também, ela expressa, na verdade, a quantidade de vapor de água que tem em 1 quilo de ar. E ela é medida em gramas por quilograma. Então, é como se o ar estivesse seco. E quando eu falo a umidade relativa está 30%, 20%, né, que isso já traz um risco para a saúde humana. Então, é umidade já abaixo de 30, você já tem um alerta, um estado de atenção, e abaixo de 20, ali você já tem uma condição de alerta, porque dificulta, né, alguns processos biológicos que a gente tem e abre portas para algumas doenças. Então, quem é da área da saúde deve saber bem mais do que eu, que a baixa umidade do ar, ela favorece o surgimento de algumas doenças. E essa é uma variável que a gente observa
com um pouco mais de importância na época fria, na época do inverno. Ultimamente os invernos eles não têm sido muito frio, né, muito frio, desde o período de 2015, a gente vai mais à frente passar um panorama do Espírito Santo, né, levando em conta as variáveis de chuva e temperatura, e vamos ver a questão de temperaturas mínimas, quanto ela foi favorável ou desfavorável para o surgimento, por exemplo, de determinadas doenças, mas assim, de uma maneira muito superficial, não é uma análise criteriosa. Tá? O vento também ele tem um seu papel importante, e é o deslocamento das massas de ar, e pode ser medido em metro por segundo, quilômetro por hora, ou na escala náutica em nós. Né? E a variável, acredito eu, que mais importante, assim, que muita gente se preocupa, além da temperatura, né, que é a precipitação pluviométrica. A precipitação pluviométrica é a quantidade de água que converge, né, no momento da chuva para uma área, né, foi estabelecida uma área padrão de 1 metro quadrado. Então, toda água que atinge essa superfície, a lâmina de água que se forma nesse 1 metro quadrado foi convencionado como altura de chuva e ela foi dada em milímetros. A escala é horizontal e foi determinada em milímetros. Então, quando nós escutamos, nós falamos, vai chover ou choveu 10 milímetros, choveram 10 milímetros. Então, seriam o equivalente a 10 litros de água em 1 metro quadrado. Uma chuva de 50 milímetros. O que é uma chuva de 50 milímetros? É muita chuva. 50 milímetros é o equivalente a 50 litros de água em 1 metro quadrado. Então, imaginemos um município, um estado, o quanto ele recebe de água se cair exatamente de forma homogênea esses 50 milímetros. Nós tivemos eventos aqui no Espírito Santo, uma chuva de 2013, na região metropolitana, outubro de 2014, que em poucas horas choveu muito. Né? Em final de 2014, a região metropolitana aqui da Serra, Jacaraípe, choveram mais de 300, choveu quase 400 milímetros em pouco mais de 6 horas. E isso ocasionou problemas enormes de inundação, e é um problema recorrente para diversas cidades, não é só aqui. A parte urbana ela sofre muito por conta da rede de drenagem, que em vários momentos elas não são capazes de escoar toda a água para o mar ou para o rio. Então, as chuvas, as inundações urbanas, elas são cada vez mais frequentes, mais recorrentes, e todo o nosso trabalho ele está voltado para conseguirmos dar com um pouco mais de detalhe e de precisão as nossas previsões. Como o nome já está dizendo, é uma previsão. A previsão é aquilo que nós esperamos, aquilo que a gente espera que aconteça com base nas equações que foram trabalhadas juntamente com os dados de entrada, de temperatura, todos os dados meteorológicos, nós falamos agora há pouco, eles entram no que nós chamamos de modelo meteorológico para rodar, né, a previsão, e nós podemos saber não só os locais, mas sim as quantidades, os valores de chuva ou de temperatura que devem acontecer em determinado momento, em determinada região. Né? Então, é muita coisa falar de meteorologia para quem não é da área, a gente tem que começar desde o básico. Então, uma proposta, né, que a gente está desenhando é a questão de fazer algo presencial. Em um segundo momento, seria muito mais proveitoso essa interação presencial entre os colegas da meteorologia e os profissionais da área da saúde. Aqui nós temos o mapa, né, do INCAPé, onde nós temos os pontos de coleta das informações meteorológicas. Por que a gente traz isso para vocês? É para mostrar onde vocês podem buscar algumas informações. O site do INCAPé ele tem diversas informações processadas, trabalhadas para a área agronômica, mas o dado que está aqui ele pode ser usado para outras finalidades. Então, como um estado que tem 78 municípios, hoje nós temos aqui um pouco mais de 25 pontos de coleta de dados meteorológicos ou de estações meteorológicas.
São estações dos parceiros do INET, da Prefeitura de Bitirama, que comprou uma estação, e do próprio Incapé. Então o Incapé gerencia toda essa rede. É pouco ainda, né? Não é suficiente, nós temos muitas lacunas aqui no estado, né? Essas áreas que ficam aqui próximas à região serrana, né? Fazendo divisa aqui com a região noroeste do estado. Essa região ela tem uma necessidade muito grande por dados meteorológicos. A região do extremo norte, nós também temos as áreas que fazem divisa com Minas Gerais, principalmente, nós temos uma necessidade, um déficit de estações meteorológicas. Então, apesar de termos mais de 25 estações, ainda é insuficiente, né, para certos estudos, para certas previsões, principalmente as previsões de curto prazo. Nós necessitamos de uma rede de informações mais condensada. Então, nós estamos finalizando algumas parcerias e em breve, se tudo der certo, nós teremos mais estações no Espírito Santo. Isso vai melhorar muito o nosso trabalho, não só para a meteorologia, mas para as outras instituições que utilizam dessas informações. Aqui é uma vista do site do Incapé. Eu coloquei aqui um aviso meteorológico. Né? Nós não temos aviso agora vigente, então a previsão ela está, né, colocada aqui como a previsão para 5 dias. Né? A gente clica nessa área do mapa e abre uma outra janela com a previsão para 5 dias. Quando nós temos aviso meteorológico, ele aparece no pop-up, né, no banner, aqui antes dessa previsão de tempo. Então, se você quer saber a previsão do tempo, do Incapé, do Espírito Santo, você acessa o site do Incapé, né, meteorologia.incapé.ps.gov.br, e se houver um aviso meteorológico, vai aparecer uma caixinha logo no início, quando você abre o site. Tá? Bom, aqui como falei para vocês, é um panorama do período de seca e de estiagem. Estiagem ela é um fenômeno na seca, ou estiagem é um fenômeno prolongado. E não acontece de hoje para amanhã, como as inundações podem acontecer num intervalo de tempo relativamente curto. Né? Um sistema meteorológico pode se formar de hoje para amanhã e provocar inundação em diversas cidades do estado. E o que eu estou trazendo para vocês aqui é um mapa de que nós chamamos de anomalia de chuva, dos anos 2015, 16 e 17, que foi um período crítico. Né? Nós sofremos até hoje com esse período de estiagem, né? Com os impactos que eles provocaram na agricultura e na saúde. A gente não consegue dimensionar, porque nos falta um pouco mais de habilidade em lidarmos diretamente com esse, vamos dizer assim, com esse cliente, né? Ou com a população. Com os agentes de saúde, com a Secretaria Estadual de Saúde, com as secretarias municipais, mas fica muito claro, né, que o 2015 foi um período muito seco, né, e a anomalia de chuva, ela é o quanto a chuva se desviou da média climatológica, né. Vamos lembrar que lá no início eu falei de climatologia. Então, o estado todo, em diversos pontos, nós temos as médias climatológicas, né, as normais climatológicas. E essas normais servem para nos dizer se nós estamos num período acima, né, com excedente de chuva, ou abaixo, né, com déficit de chuva. Então, pela escala, as áreas com tons mais quentes, amarelo, laranja e vermelho, eles apontam regiões em que o estado ficou com chuva abaixo. Né? E a região mais fria, né? O tom mais frio, o tom de azul ou verde, né? Ele aponta, né, para chuva acima da média. E nós vemos aqui que não tem nenhum ponto azul nesse mapa. Ou seja, 2015 foi um ano muito difícil com relação à chuva.
Com isso, a umidade relativa ficou baixa em determinados momentos. Isso deve ter agravado, estou falando deve porque nós não temos correlações elaboradas, né, para nenhum município voltado para a área da saúde com relação às doenças, né, do trato respiratório, por exemplo. Isso é uma proposta que a gente vai construir, vai traçar com um pouco mais de confiança mais à frente e quem sabe numa próxima palestra nós tenhamos já alguma coisa para mostrar para vocês. Mas observem que do 2015 até o 2017 melhorou, mas melhorou pouco. Né? Foram pouquíssimos pontos em azul em que a chuva ficou, por exemplo, aqui no 2016, a região de Una, Dores do Rio Preto e Bitirama, em que houveram chuvas que elevaram o patamar para níveis acima da média ou acima do normal. Chuva demais, né, em um espaço curto de tempo, ela é prejudicial, mas chuva de menos, ela provoca esse efeito, né, de seca ou estiagem. Então, esses municípios que próximos à região serrana, a região de Santa Teresa, Fundão, aqui aparece como vermelho, né, que foi um destaque muito grande, por ser uma região que chove muito, a região montanhosa, a região do Caparaó, passando aqui por toda a região serrana, é uma das regiões que mais chove no estado. Aqui a região litorânea, ela chove pouco, né, mas chove com uma distribuição até mais homogênea. Mas mesmo assim nós passamos, em 2015, no mês de janeiro, Vitória não caiu nem 1 milímetro de chuva. E é o período que chove mais. O período de outubro a março, por exemplo, que é o período chuvoso, o início e o final do período chuvoso, são os meses em que nós temos os maiores acumulados de chuva. Quem estava no estado, no Espírito Santo, em 2013, lembra muito bem que as chuvas elas foram no final do ano de 2013, no verão, por um sistema chamado Zona de Convergência do Atlântico Sul. É um fenômeno que traz a umidade desde a região da Amazônia, passando pela região para a parte central do Brasil, e ela converge essa umidade, e as nuvens que se formam, elas convergem aqui na região sudeste. E em vários momentos, em várias formações desse sistema, eles ficam posicionadas entre o Rio de Janeiro e o sul da Bahia. Ou seja, o Espírito Santo fica bem embaixo dessa zona de convergência, é realmente uma zona, é uma bagunça, né, que esse sistema provoca na atmosfera, em que ele despeja muita água. Então, depois desses eventos de 2013 e o evento de outubro de 2014, o panorama que nós temos com relação à chuva é esse. Os poucos eventos de zonas de convergência do Atlântico Sul que se formaram não conseguiram colocar água suficiente nos meses que nós temos os acumulados de chuva mais significativos. O 2017 melhorou um pouco, mas temos regiões aqui na região sul com um déficit hídrico ainda muito forte. Então, mais para vocês entenderem a questão do conceito e um panorama mais atual possível que nós temos do estado com relação à chuva, vocês estão vendo aqui nesses mapas. Bom, temperaturas extremas. Eu falei lá no início, quando estava falando das variáveis, que a temperatura e a precipitação são dois carros-chefes. Assim. A maioria das pessoas se preocupam com o quê? Se vai fazer frio ou calor e com a quantidade de chuva. Né? Existem, logicamente, como nós mostramos, que a umidade relativa ela tem um impacto, ela está também atrelada e associada com essas duas outras variáveis, temperatura e chuva. E as temperaturas extremas, né, elas provocam ondas de calor ou de frio em diversas partes do mundo. Nós estamos encerrando nesta semana a época mais fria, né, o inverno está encerrando agora, e nós já observamos que em algumas cidades a temperatura já tem atingido 31 graus de máxima agora no início da semana. Então a gente já começa a se preparar, a mudar o nosso olhar, porque o frio já terminou, alguns eventos de frio serão com intensidade menor, né, porque a primavera ela ainda é uma estação que traz um pouco da característica do inverno. Ela é uma estação de transição, né, quando ela começa, ela ainda tem um pouco ainda de frio, né, que é uma característica típica do inverno. E
conforme a primavera se encerra, vai encerrando, ela começa a ter característica do verão. Então, isso é uma informação que os profissionais da área da saúde, né, que as secretarias devem ter em mente, tanto com a proximidade do inverno, que traz frio, que algumas enfermidades elas aumentam o número de ocorrências por conta do frio, né? Vocês sabem melhor do que o inverno ele traz muita questão do resfriado, da gripe, o sistema imunológico baixa, né? Muitas pessoas ficam com o sistema mais baixo, né? Principalmente nessa época. Em compensação, no verão nós temos um problema maior de saúde pública, a questão da desidratação, e isso é uma coisa que acomete muitas pessoas. Isso é uma questão de saúde e a gente deve ficar cada vez mais atento com isso, né? A gente não tem nenhum produto específico, né, dessa ordem, mas nós temos que nós chamamos de índice de conforto térmico, né, ou tanto para o frio e para o calor. Então, as ondas voltando, né, que as ondas de calor elas crescem, né, a cada ano. Isso é um panorama mundial, né, e provoca aí morte na ordem de 2 a 5%, de aumento a cada ano. Então, mais à frente nós vamos falar um pouco, né, no panorama do IPCC, né, do que ele fala com relação à chuva e temperatura, né, que é um questionamento que muita gente faz, né, questão de aquecimento global, né, se a gente acredita, se a gente não acredita, o que está acontecendo. Existem muitas coisas ainda a serem estudadas e aplicadas nesse sentido. Bom, com relação à temperatura, nós temos aqui um mapa de anomalia, né, de temperatura máxima nesse caso, e nós vemos novamente 2015 com o mapa com anomalia aí que chega em alguns pontos da ordem de 2 a 3 graus acima do normal. Como nós tivemos poucas chuvas, a cobertura de nuvens aqui na região do Espírito Santo, ela, como em alguns momentos ela estava menor, ela possibilitou uma entrada maior de energia, de radiação solar, e essa radiação aqueceu mais a superfície da Terra. Então é um processo físico, né? A temperatura do ar que nós medimos, né, como foi dito lá no início, ela mede o grau de agitação das moléculas do ar. Então, no 2015, nós podemos dizer que o ar estava mais agitado, mais quente, com muito mais energia. Foi menos chuva e com temperaturas máximas acima do normal em todo o Espírito Santo praticamente. O 2016 suavizou um pouco, né? As áreas em branco elas são áreas em que ficou, né, dentro da média, né, oscilando um pouco, e nós não tivemos nada elevado, ainda passou por um período quente, muito, muito quente. O 2017, né, similar ao mapa da chuva, nós já tivemos um panorama de que na grande maioria ficou ou dentro do normal ou um pouco acima, abaixo do normal, né, nessa área mais azul mais claro, ou seja, não ficou tão quente. Então o calor diminuiu de uma forma geral, isso é um panorama anual, né, fazendo a anomalia de chuva anual para todo o Espírito Santo, para temperaturas máximas. Para temperaturas mínimas, o que é que nós observamos? Os invernos eles foram mais quentes ou mais úmidos também, nesse período de 2015 a 2017. Por quê? O correto, o que a gente espera dentro de um inverno, são temperaturas mínimas aparecendo aqui, né, em algumas situações abaixo da média, né, pelo menos num tom de branco para esse azul mais claro. E em compensação nós tivemos noites muito quentes. As temperaturas mínimas elas são registradas principalmente à noite, ou durante o dia quando entra alguma frente fria, alguma massa de ar polar. Esses eventos de massa de ar polar, de frente fria, que entram e se chocam com a massa de ar quente, provoca a mudança brusca nas condições do tempo, e com isso
o aumento, né, de algumas enfermidades, né, no caso, aí, as enfermidades principalmente do trato respiratório, né, esse choque, essa mudança repentina de temperatura. Então, em 2016, algumas áreas já começaram a aparecer com um pouco mais de predomínio dentro do normal. De 2017, para a temperatura mínima, já foi um pouco mais dentro do normal. Ou seja, começou a fazer mais frio, né, no ano passado do que no ano retrasado, 2016, por exemplo. Bom, nós falamos que muita chuva provoca prejuízo. Muita chuva, em pouco tempo, principalmente, ela não é boa, não é benéfica. A chuva ela tem que ter uma distribuição mais homogênea possível, tanto na escala espacial quanto na escala temporal. Não adianta chover 100 milímetros em um dia só. Se esses 100 milímetros forem divididos ao longo da semana, você tem uma chuva que não vai causar um problema com uma inundação. E esse é um fenômeno que cada vez mais a gente tem recorrência, aqui não só no estado, né, no Brasil como um todo, e ela é proveniente de alguns sistemas tempestários. A zona de convergência do Atlântico Sul, como foi dito, ela traz muita chuva ao longo de vários dias. Isso também provoca inundação. Foi o que aconteceu em 2013. E durante vários dias, como o solo encharcou muito, a água custou a baixar. Então, muita chuva em pouco tempo acabou provocando aquilo. E um dos dados, né, mostra que de 94 para cá, as inundações foram responsáveis por muitas mortes, e isso afetou muitas pessoas, né, uma estimativa de 2,5 bilhões de pessoas no mundo foram afetadas por inundações. Esse dado conta com aquele episódio de 2013 que o Espírito Santo passou. Nós tivemos aí diversas mortes associadas a esse fenômeno. E a inundação ela causa diversos impactos para todas as áreas da sociedade. E a saúde ela é diretamente afetada, não só pelo fato de você ter pessoas na área inundada, né, nas áreas inundadas, como também por o sistema de saúde estar dentro de uma área inundada, que é uma das preocupações, aí, um dos pontos, né, do escopo do vídeo de desastre, né, tentar minimizar os impactos não só para a população, mas para a própria estrutura do sistema de saúde. Deve existir um sistema vamos colocar, né, um plano B, caso você tenha uma inundação, você tem que ter acesso àquele local, à sua instituição de saúde, ao hospital. Já pensou? Você não consegue transportar doentes num momento de crise, de inundação, você não consegue levar pessoas em situação de risco à saúde humana para o hospital porque a porta do hospital, vamos dizer, a entrada está inundada, está alagada. Você consegue um acesso aéreo, de helicóptero. Já pensou o trabalho que dá, o gasto de recurso? Então, nós precisamos convergir um pouco mais das nossas ideias e trabalharmos isso. Né? Existem mapas de inundação na cidade, então você não vai construir o seu hospital, a sua unidade de saúde, né, o seu depósito de monte de suprimentos de saúde numa área que tem já uma característica de inundar com frequência. Por mais que ela esteja aí passando por um período em que não houve mais inundação, mas em diversas cidades nós temos problemas de que passaram 5 anos sem inundação e numa chuva em algum mês, em algum ano, aquela área que inundou há anos atrás vai inundar novamente. Então, é uma preocupação que o Vídeo de Desastre, o Ministério da Saúde tem, e que a gente deve levar mais à frente aí com esse projeto junto às secretarias municipais de saúde. Bom, a gente está falando de temperatura, de seca, de estiagem, e a gente trabalha com um cenário que ele é muito caótico. Né? Trabalhar com a atmosfera é difícil. Né? O que a gente viu ontem, a modelagem, a matemática e a estatística já colocaram outra coisa hoje. Então, nós precisamos nos atualizar todo dia. A previsão no Incapela é atualizada todo dia, 2 vezes. Tem uma pela manhã e outra atualização no período da tarde. E ao longo desse dia nós fazemos o acompanhamento de
todos os sistemas meteorológicos, todas as variáveis e fazemos a validação da previsão que foi feita no dia anterior. E um dos produtos, né, que eu citei lá no início, que são os avisos ou alertas meteorológicos. Na verdade, os sistemas de meteorologia, eles não emitem os alertas. O alerta ele fica dentro do papel do âmbito da Defesa Civil. O que nós fazemos é encaminhar os avisos meteorológicos, né? O que nós estamos enxergando com base nos dados que pode causar determinado dano, para isso nós chamamos de aviso. Então nós encaminhamos esses avisos, tanto o INCAPER como os centros nacionais, né, o Instituto Nacional de Meteorologia, o próprio CPTEC. Nós temos a figura do CEMADEM também, que trabalha na parte de monitoramento. E o INET ele é uma das instituições parceiras do INCAPER, e ele tem essa plataforma de emissão, né, de divulgação dos seus, eles chamaram de alertas, né, ou de avisos meteorológicos aqui para o Brasil. Então você entra no site, né, que está na parte de baixo aqui da figura, da imagem, você tem um acesso direto ao programinha, né, o sistema que faz a divulgação desses avisos no site. E para cada cor, né, foi determinado para cada cor uma característica do aviso. Se não tem nada previsto, o mapa todo fica verde. Se existe um perigo potencial, ou seja, nas próximas 24 horas eu posso ter, né, existe um potencial de perigo de escorregamento ou de inundação para essa região, né, para a região em amarelo. Ou, se eu tenho aqui essa região na cor mais alaranjada, o perigo ele já está mais eminente. Ou seja, já existe uma certeza maior em que o estrago deve ser maior nessa região. Então, quando nós visualizamos um aviso, nós precisamos entender o que é o aviso. O aviso está te dando as condições daquilo que a gente espera com base na previsão meteorológica. E lá no site existe uma outra legenda, né, que identifica o que é cada índice desse aqui. Se é risco de vento muito forte, se é de escorregamento de massa, se é de inundação. Então, para cada tipo de problema existe um ícone desse que faz a referência. Tá? O que o INCAPER faz é divulgar no site e repassar para a Defesa Civil Estadual, né, e seus parceiros o mapa, né, é um produto que ainda não está disponível da forma interativa como está no INET, mas no nosso caso é por uma limitação técnica ainda, né, mas no futuro nós vamos colocar isso de uma maneira mais interativa com o usuário. O CPTEC também ele traz o CPTEC INP, né, ele traz também um mapa interativo em que você observa dentro do polígono a área que está sujeito ao risco, ao desastre. Também tem, né, uma legenda, né, uma referência com base nas cores, e você acessa tempo.cptec.inf.br/avisos e você já visualiza esse mapa e observa onde tem, né, um aviso para 24 horas, né, para 48, para 72 horas. Em qualquer parte do país, onde existe um risco para um determinado problema de ordem meteorológica, vai aparecer com um polígono no mapa. Não necessariamente o do INET é igual ao do CPTEC e é igual ao do INCAPER, porque cada centro tem uma visão diferente. O que nós fazemos é dar um olhar mais criterioso para o Espírito Santo, né, hoje, por conhecermos mais as particularidades que o Estado tem. Então, os alertas não serão iguais em todos os casos. Bom, falar um pouco de variabilidade climática, de uma maneira bem rápida. Existe o painel intergovernamental de mudanças climáticas, né, o IPCC, e dentre diversos estudos, uma grande parte deles aponta
né, para o mundo, né, como um todo, o aumento de temperatura da ordem de 0,6 graus no século XX, né, esses foram estudos aí, elaborados com dados de reanálise, e ele aponta que, também com dados de modelagem, que entre 1900 e 2100 a temperatura global deve aquecer, né, ou ficar maior do que nós temos hoje, entre 1,4 e 5,8 graus Celsius. Então, o que isso vai impactar na saúde humana? Né? Nosso corpo está preparado para absorver, mesmo que de forma gradativa, temperaturas tão elevadas. Os indivíduos que vão nascer daqui a 50, 60 anos, eles vão ter um preparo biológico, né, para suportar isso? Nós não sabemos. Então, são as lacunas que existem entre essas interações que, ao longo dos anos, a gente vai tentar minimizar essas diferenças. Né? Um outro painel, né, do IPCC da data de 2004, né, já aponta, né, com um pouco mais de critério temperatura global, né, superior, né, ou seja, maior ali, né, dentro das suas projeções, da ordem de 2 a 4,5%. Né? Isso olhando, né, lá para trás para a era, antes da era pré-industrial. Né? E essas estimativas, elas são feitas com base nos níveis de CO2 que a atmosfera tem atualmente. Então, se nós mantermos a atmosfera num patamar de 45 estável, né, não crescermos mais as emissões de gases de efeito estufa, né, se nós mantermos nesse patamar de 45%, a temperatura deve sofrer ainda assim um incremento médio de 3 graus. Né, isso segundo o painel do IPCC, né, que está nesse trabalho do Dr. Marengo, né, no ano de 2007. Então, falar de mudança ou de variabilidade climática é um assunto muito extenso, mas isso impacta também a questão da saúde humana. Nós já estamos sofrendo, né, impactos climáticos da década de 70, de 80. Né, hoje nós não sabemos exatamente os porquês, mas algumas coisas indicam que o mau uso, tanto do solo quanto a modificação da cobertura do solo, o incremento de material particulado na atmosfera, ele aumenta não só a temperatura, como também cada vez mais o número de pessoas com doença do trato respiratório. Né? Também isso é uma realidade aí que os números devem mostrar. Daqui a um tempo a gente vai conseguir trabalhar e dar um panorama, pelo menos aqui para o Espírito Santo. Né? E esse diagrama, ele traz um pouco dessas interações, né, dos mecanismos pelos quais as mudanças climáticas afetam a saúde humana. Então, qualquer mudança que a gente provoque na Terra, né, no continente, de algum lado, alguém vai sentir o efeito. O que nós temos hoje, se é uma seca, ela não é um efeito local. Nós estamos saindo de um período de estiagem, esse período não foi proveniente apenas de problemas locais aqui no Espírito Santo. Existem outras conexões da ordem meteorológica que afetaram todo esse sistema hidrológico aqui no Espírito Santo. Então, as condições ambientais, o ser humano modifica muito as condições do ambiente, tanto cobertura de solo, vegetal, né? E essas condições, elas refletem, né? Elas colocam o ser humano, né, em vários casos, né, nós estamos falando de desastres naturais, né, com uma exposição direta. Né? As cidades cresceram muito da década de 70, 60 e 70, né, até hoje elas cresceram muito. Então, se impermeabilizou muito o solo. E com isso a água não tem como escoar, né, como percolar, na verdade. Ela não tem como descer para as camadas mais subterrâneas, né, do solo. E com isso, o ser humano fica exposto diretamente com o quê? Com aquilo que nós falamos, com inundação. A água não consegue percolar, está impermeabilizado, tem concreto, tem asfalto. E uma das complicações diretas que nós sofremos são esses desastres.
Isso impacta na saúde? Diretamente. A relação entre a mudança do uso do solo, principalmente nas cidades, as mudanças ambientais que o ser humano provoca na cobertura vegetal, impacta em algumas variáveis, como por exemplo a chuva, e isso traz situações de inundação que impactam a saúde humana, né, para doenças de veiculação hídrica, e para diversos outros problemas que nós temos ligados diretamente à área da saúde, né. Então, o sistema de saúde é um trabalho aqui que o Vigidesastre tem como meta, né, além de fortalecer, né, esse contato com as outras instituições, os outros parceiros, né, como o Incaper, tá, né, começando a falar e a trabalhar alguma coisa aplicado à área da saúde, justamente por conta dessas modificações, né, dessas alterações no ambiente que chegam em algum momento e impactam diretamente não só o sistema, como a população e a saúde humana. Então, o sistema de saúde, tá, na esfera federal, estadual, municipal, tem que mudar né, o seu olhar, tem que dar um olhar com maior atenção para essas questões de médio e longo prazo, que são questões voltadas aí para mudanças climáticas, né, ou falta de chuva, ou muita chuva seca, estiagem, né, e todos esses fatores que afetam diretamente a gente. Esse é um mapa, né, da distribuição global do número de desastres desde 1900, desde quando se tem alguns registros, até 2006. Então mostra aqui que na América o que nós sofremos muito são fenômenos da ordem que são inundações, né? América do Sul ou América do Norte também, provocado aqui pelos ciclones, né, que todo ano existe uma época em que os ciclones afetam diretamente aqui a região dos Estados Unidos, e para nós, nós temos a formação daqueles sistemas, né, de zona de convergência, como eu falei, que impactam também direto e provocam principalmente inundações. Então, aqui o mapa da América, a gente observa que as inundações elas são altas, né, assim como também os problemas provocados por tempestade severa, chuva de granizo, trovoadas, né, que também provocam inundações em diversos momentos. E esse aqui é um mapa, né, a gente falando um pouco, né, de uma maneira muito superficial, né, das interações entre clima e epidemiologia, clima e saúde. Esse é um mapa de transmissão, né, no caso aí da malária. É um mapa de temperatura em que se tem aqui quais regiões possuem temperaturas mais adequadas ou não para o mosquito transmitir essa doença, essa enfermidade. Então, no mundo todo, o continente africano, tirando essa parte que é desértica, né, a parte dos desertos aqui da África do Norte, que é do norte da África, essa região, que é uma região tropical com floresta, né, tem florestas muito similares à nossa aqui na Amazônia. Essa região da África, ela tem, né, um índice, né, que ele foi colocado de 0 a 1, como 1 o mais adequado ou mais propício para a transmissão, e o 0 é a ausência, né, não é favorável para a transmissão da malária. Então, essa região, como a Espada, Canadá, e partes aqui da Patagônia chilena e argentina, elas são desfavoráveis, né? E a parte desértica aqui também ela não é muito favorável para a transmissão, no caso da malária. Isso aqui é com base, né, um mapa com base na temperatura do ar. E aqui, para falar um pouco de uma maneira mais rápida, né, também, esse material vai ficar disponível, né, para quem quiser com um pouco mais de detalhe, né, que essas interações elas são feitas com base nos dados meteorológicos e nos dados de saúde. Mas existem modelagens que elas levam em consideração o número de casos e a variável meteorológica, que para nós aqui seria a quantidade de chuva, né, que nós chamamos isso aqui de modelo estatístico. Pega-se o número de casos de incidência de malária, por exemplo, esse aqui foi um exemplo que eu peguei, com o número
com o valor da precipitação em determinado mês, em determinado dia. E com isso, ele leva em consideração o seguinte, se eu tenho mais chuva, eu tenho uma possibilidade maior de criação de focos para o mosquito se criar. Ele não leva em consideração o ciclo de reprodução do mosquito, o ciclo biológico dele e muito menos o ciclo de transmissão, né, de transmissão da doença, né, para o ser humano. E o Espírito Santo está passando por um momento de temperaturas muito altas e existe uma correlação, isso vai ser visto com um pouco mais de detalhe em outra telepalestra, em outra web-aula, que a malária, por exemplo, ela tem uma correlação mais forte não com a chuva, e sim com a temperatura. Porque se a temperatura não for ideal, o mosquito não consegue se reproduzir, não consegue transmitir o seu, né, o vetor, né, não consegue transmitir o parasita. Né? Então, essa é um tipo de relação chamada relação estatística, e ela leva em consideração só dois fatores. Né? Nesse caso é chuva e número de criadores de mosquito. Então é uma relação linear. E o que acontece na natureza são situações mais que envolvem, né, outros fatores, como a temperatura e a parte do ciclo, que é a parte do ciclo de reprodução do mosquito. Existe um outro tipo de modelagem epidemiológica, né? O estatístico ele tem essas dificuldades. Né? Uma é a obtenção de dados. Né? Em muitos locais, por não haver dados suficientes, a modelagem vai ficar muito escassa. Se você tem poucos pontos, você não consegue traçar muito bem a sua reta, ou a curva, no caso, que seja. Então, aí o outro problema, né, que quantidade de chuva versus naquele caso, né, do gráfico, casos de malária ou número de criadouros, tanto faz. Ela pode não ser uma relação tão direta, e diversos trabalhos mostram que essa relação não é direta. Não é você ter mais chuva e mais número de casos de malária. Né? O modelo estatístico ele faz uma abordagem tipo caixa preta, né, que a gente chama. Muito simples e direta, porém não é tão precisa. E uma outra forma de fazer a modelagem é baseada em regras. Né? Você estabelece diversos critérios, né, e pede para o seu modelinho matemático, né, fazer se é verdade ou se não é, se tem aquela condição ou não. Como, por exemplo, esse modelo baseado em regras, ele pega, né, também pegando um caso aí de paludismo, na malária, que é a precipitação acima de certo nível, de certo limiar, temperatura acima, né, de certo limite, ou seja, ele já começou, nesse modelo baseado em regras, ele tem a possibilidade, né, de desenvolver um trabalho com outras variáveis, não necessariamente só duas variáveis, casos de malária e chuva, ou número de criadouros e número de pessoas infectadas. E a densidade populacional também ela pode ser incluída nessa outra modelagem. Ou seja, ela abre uma possibilidade de você incluir outras variáveis e melhorar a caracterização do modelo. E esse aqui é um mapa, né, feito por esse grupo, né, de mapeamento da malária, de risco da malária na África, em que ele já coloca aqui dentre aquelas regras, né, foram estabelecidas nesse exemplo a condição de temperatura, né, levando em consideração por que não ocorre, né, o desenvolvimento do parasita, né, abaixo de 16 graus. Isso daqui foi uma coisa que a biologia, né, que as pessoas que trabalham na parte de epidemiologia, né, os entomologistas, enfim, que estudaram o ciclo do vetor, né, e identificaram que abaixo de 16, por exemplo, tem uma dificuldade de reprodução. Então, depois de preencher todos esses critérios, foi montado esse mapa de risco para a malária, né, nessa região da África. Isso daqui pode ser feito para o Brasil, aqui para o Espírito Santo. Nós temos um sistema de modelagem meteorológica, né, que trabalha com os dados voltados para previsão de tempo, mas isso pode ser utilizado também para a área
da saúde. Isso é uma coisa que mais à frente também nós poderemos trabalhar aqui no Vídeo Desastre, né? E existe um outro tipo de modelo, que é um modelo dinâmico. Ele já é um modelo mais robusto, porque ele leva em consideração todos os links, né, com chuva, com temperatura, com densidade populacional, né, com o ciclo, com a parte biológica. Então você reúne tudo isso e consegue colocar dentro de um modelo dito dinâmico, porque ele faz, além daquelas considerações de regras, ele toma algumas decisões e consegue identificar, com base nos dados climáticos, quais áreas são mais propícias, em determinado momento, à transmissão ou à reprodução, nesse caso aí do vetor, né, e a transmissão do parasita para o ser humano. Então essa é uma abordagem, né, dentro da área epidemiológica específica e da área epidemiológica, né, que vai ser trabalhada futuramente para todos os agentes de saúde que tiverem interesse, né, com um pouco mais de detalhe. No futuro, né, a gente espera que mais próximo nós consigamos fazer trabalhos voltados para o Espírito Santo e conseguir fazer uma palestra presencial, que isso vai enriquecer muito o nosso conhecimento como meteorologia, né, como profissional pesquisador da área meteorológica, e vai enriquecer muito o trabalho que vocês, que os agentes de saúde, que as secretarias municipais e que a Secretaria Estadual de Saúde tem, né, voltado para a área do vídeo desastre, né? E essa modelagem dinâmica, ela tem, né, entre esses, o seu destaque, né, dentre aqueles modelos, ela tenta reproduzir da maneira mais fiel possível a evolução do parasita e as condições, né, ambientais e climáticas favoráveis. Então ela une os dois, ela une o biológico com o climático, né? E isso enriquece muito as análises, tanto que o mapa fica mais, no mapa anterior, o mapa fica mais criterioso aqui na região, né? Isso dá para fazer mensalmente, com a previsão mensal que nós teremos no INCAPE, né? A saída do modelo climático que nós teremos, vai dar para fazer um panorama para daqui a 2, 3 meses, como vai estar o índice de ocorrência, vamos dizer assim, de risco para transmissão da doença, né? Mas isso no futuro a gente vai trabalhar e tentar convergir as nossas ideias, né, para que a gente possa melhorar cada vez mais esse trabalho, né? Bom, gente, o que eu tinha para apresentar para vocês, né, um pouco, é muita coisa, né, quando a gente fala de interações de clima e saúde, e fazer isso de uma maneira não presencial é uma coisa que a gente deve, né, superar, vamos dizer assim, eu pelo menos não estou habituado, né, não é costume de fazer teleconferência, videoconferência. Eu gosto muito da interação corpo a corpo, vamos dizer assim, né? Uma coisa mais presencial, ela possibilita esse, vamos dizer, vamos interromper, me tira essa dúvida, né? Essa troca, esse feedback uma coisa que, isso é uma coisa pessoal, né? Eu, eu, é, eu preciso vencer isso, né? É uma experiência boa, é a primeira vez que eu apresento algo nesse tipo. Eu já participei de várias, né? Mas eu confesso que estar no lado do palestrante, do apresentador, é um desafio, né, muito grande, né? Mensalmente nós participamos no Incaper na previsão climática, né, junto com outros órgãos no Brasil, e a gente participa, né, via RNP, né, via teleconferência, mas eu espero que vocês tenham absorvido, né, alguma coisa de importante, de interessante. Eu deixo aqui o meu contato com vocês, né, o telefone da instituição, o meu contato de e-mail, né. A equipe é responsável pelo vídeo desastre aqui no Espírito Santo, a referência que ela tem, a maneira de me contactar. Então qualquer dúvida, se vocês precisarem, podem me mandar e-mail, né, ou ligar diretamente para o Incapé. A gente está aberto, se quiser aparecer no Incapé, também a gente está de portas abertas, né, vocês serão bem recebidos, e a gente está aberto a sugestões para poder melhorar, né, cada vez mais não só a saúde, né, mas como todo o cenário aqui no Espírito Santo.
Gente, muito obrigado.